Bom dia a todos que estão aqui neste momento participando do canal, aprendendo, ampliando as suas ideias, construindo seus pensamentos, ampliando o seu intelecto também. Eu quero neste momento te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito e também compartilhar o conteúdo e sempre dar aquele like para poder fortalecer o nosso canal. Obrigado a todos. Nós vamos hoje dar prosseguimento um pouco mais sobre Gadamer. Nós estamos construindo aí uma série de aulas sobre Hans-Georg Gadamer. Muito bem, hoje eu quero falar sobre como Gadamer comunica, como Gadamer fala, discorre e até articula Platão, certo? Porque Gadamer também vai dar uma grande consideração na sua proposta de defesa principalmente da dialética platonista, certo? Com uma relação de grande validade, grande valia, né, para o desenvolvimento hermenêutico, tá? E aí ele vai dizer que os diálogos platônicos, tá? Ele vai defender que os diálogos platônicos são justamente aqueles que surpreendem a atualidade com a proposta do reforço, tá? E ele vai dizer que é com a proposta do reforço porque ele vai defender que a arte de se alcançar as melhores possibilidades, principalmente do diálogo, é a partir do confronto de ideias, tá? E ele vai colocar também que no diálogo, tá, há um interesse de opiniões expressas, por esses cuja consequência, tá, é uma imagem de cunho objetivo e também vai desenvolver uma nova forma de ver o mundo a partir do contraditório, tá? Uma outra questão também é que ele vai colocar que a dialética é como uma arte de conduzir uma conversação, uma condução de conversação, tá? E ao mesmo tempo é a arte de se juntar os olhares para a unidade de uma perspectiva. E é muito importante quando ele considera a dialética uma possibilidade, né, de unir as artes para justamente conduzir, tá, esse diálogo, conduzir essa proposta de uma perspectiva que surge a partir dos diversos olhares, das diversas visões artísticas e dos diversos sentimentos que vão surgindo, tá? da sensibilidade do ser. E aí ele vai colocar também que isso é a arte da formação de conceitos, é isso que é a arte da formação de ideais, de pressupostos, de teses, não é? E aí ele vai colocar também, Gadamer, que essa possibilidade vai conceder uma elaboração de uma intenção comum, tá? E com a certeza que frente à forma que é endurecida as proposições num diálogo, vai se tornando e vai surgindo uma fixação de um conceito. E ele também vai colocar que no diálogo surge a hermenêutica. Porque quando a tarefa da hermenêutica é concebida como um entrar em um diálogo, tá, a recordação do originário surge. E ao surgir a recordação do originário, o fato da interpretação vai se dar no âmbito da linguagem, que não significa a transposição para um médium estranho.
Tá? Então vai significar o quê? Vai significar antes que o restabelecer de uma comunicação no seu sentido originário vai ser transmitida em forma literária e assim vai ser recuperada do alinhamento que se encontrava. E com isso vai também propor um diálogo cuja realização originária é sempre perguntar e responder. Então ele vai dizer que nós podemos apelar a Platão quando colocamos em primeiro plano justamente a referência à pergunta também para o fenômeno e também até para o desenvolvimento hermenêutico. Nós podemos fazer e falar justamente de fenômenos hermenêuticos construídos a partir da leitura de Platão, que vai ser construído quando se desenvolve a crítica à escrita. Tá? Crítica à escrita é essa que deveria ser analisada, contextualizada e para depois ser efetivada. No diálogo de Platão, nós vamos ver como a interpretação de textos cultivada nos discursos sofísticos, especialmente a interpretação da poesia para os fins didáticos, atrai sobre si a repulsa platônica. Tá? E aí ele complementa, o Hans-Georg Gadamer, que nós vemos também em Platão tentar ele superar a debilidade dos logóis, ou seja, das linguagens, tá? E sobretudo a dos escritos, ou seja, dos textos, do que o autor transpõe para o papel. Através da sua própria poesia, aí vem o sentimento, vem a sensibilidade dialogada. A forma literária do diálogo desenvolve então a linguagem e vai devolver essa linguagem, desenvolver como um conceito ao movimento originário. E esse movimento originário vai propor uma conversação com o que se protege a palavra de qualquer uso de cunho dogmático. E é interessante nós vermos também que dentro dessa proposta que vai articulando o Hans-Georg Gadamer, ele vai dizer que o caráter originário da conversação vai nos mostrar também aquelas formas derivadas nas quais a correlação entre pergunta e resposta irá ficar oculta. A própria correspondência epistolar vai representar, tá, um interessante fenômeno de transição e uma espécie de conversação por escrito que, de algum modo distante, vai o movimento propor uma divergência e uma convergência no acordo. Tá? Uma outra questão também é que ele vai colocar que a arte epistolar consiste em não deixar que a palavra escrita se degenere em tratado e ajustá-la a ser recebida pelo destinatário. Então ele está colocando aqui como é a importância e a origem da proposta que surge por trás de uma carta, ou seja, do epistolar, do texto que traz consigo a comunicação a um destinatário endereçado. E aí ele vai dizer que vai consistir justamente nesta inversamente, ou nessa inversão, em manter e satisfazer corretamente na medida de caráter definitivo,
que irá possuir tudo quanto se diz e for escrito. E na continuidade ele vai dizer que a distância temporal que separa o envio de uma carta da recepção de sua resposta não é um mero fato externo, mas um fato que cunha de modo essencial a forma de comunicação de correspondência, como uma forma especial de escrita. E é interessante notar que o comportamento e o encurtamento dos prazos postais não vão intensificar a forma da comunicação, mas vão favorecer, em algum momento, o declínio da arte que está sendo a transposição do pensar no escrever a carta. Então, ele concebe uma visão de Platão que relaciona não só o diálogo, a conversação, a produção, não é? Mas vai produzir mais também a comunicação textual a partir da reflexão dos conceitos e da absorção que o autor vai produzir a partir da forma como ele articular esses conceitos, em que vai gerar uma ascendência, não é? Como também pode gerar uma descendência. Pode gerar uma divergência, como também pode gerar uma convergência. E nessa construção de antíteses vai surgindo o diálogo, e esse diálogo vai ser propulsor de conceitos. Então, ele valoriza essa proposta de Platão justamente como um vínculo hermenêutico que se torna um veículo de comunicação entre as partes que estão participando do diálogo, que é um elemento construtivo. É assim que Hans-Georg Gadamer vai relacionar Platão e a sua dialética ao fato hermenêutico. Obrigado a todos.